meu, Senhor Jesus, ó Pai, que ele não seja dito, Senhor Jesus, mas que tudo que for do teu Espírito, tudo que for, Senhor Jesus, ó Pai, do céu alto, Senhor, possa ser ministrado, que nós possamos ser ministrados pelo Senhor, ó Pai, essa noite, ó Pai, ser transformados, Senhor Jesus, pela tua palavra e pela sua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu fico pensando, né, como Deus é poderoso, como o Espírito Santo conecta aquilo que ele tem de uma maneira tão suave e tão simples. E a gente fica pensando, o louvor, todas as palavras que foi ministrado hoje, foi exatamente aquilo que Deus ministrou no meu coração, aquilo que Deus mexeu comigo hoje durante o dia. E Deus me levou para alguns caminhos hoje, Ele me deu algumas direções, e entre elas, a palavra de Deus diz assim, eu gostaria que você abrisse bem rapidinho comigo em João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida que era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, trevas que não venceram. No 9, aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao vir a este mundo. Ele estava no mundo, o mundo que foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo, e o seu povo não o recebeu. Mas todos quantos o receberam, aos que creram, nele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A palavra se fez homem e veio habitar no meio de nós, e nós contemplamos a sua glória como glória do Filho único do Pai, cheio da graça da verdade. Uau! Como Deus é poderoso. Quando o Vinícius começou a ministrar ali, eu falei, Deus tinha ministrado isso para a minha vida, não estava no meio da palavra, eu nem ia começar dessa maneira. Mas Deus ministrou meu coração, Ele queimou, e Ele falou, Dai, você tem que falar. Porque como eu ministrei a sua vida, eu quero ministrar a minha igreja. Como eles adoraram ao Senhor hoje, a Jesus, eu quero que eles entendam que no princípio era o Verbo. O Verbo se fez carne, se fez homem, habitou entre nós. Para que eu e você hoje pudéssemos ter a liberdade de adorá-lo. E que realmente sim, Ele é o Rei da glória. Ele é o único Rei da glória. Ele é o Deus de hoje, de amanhã, de eternamente. Ele é o meu Deus, o seu Deus, o Deus dos nossos filhos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos. É esse Deus que nós temos que adorar e queimar o nosso coração todos os dias. Que Ele realmente nasça em nossos corações todos os dias, todas as manhãs. Que realmente nós possamos levantar as nossas mãos diariamente e engrandecer esse Rei Jesus, que é o Rei diante de todos os tronos. É o Rei eterno. Amém? E agora eu vou começar a minha palavra. E o tema da minha palavra hoje é: iremos ficar no ouvir falar ou passaremos a fazer parte? Esses dias nós estávamos falando sobre os 100 dias da palavra, e eu estava comentando com uma pessoa próxima a mim, e eu falei assim, a minha grande... A questão de eu fazer a palavra, ler a palavra, a minha grande, não é a dificuldade, mas, sabe, de estar ali, é quando chega na parte da genealogia, que são nomes que não estão no meu dia a dia, não é João, Maria, tem João e Maria, mas não tem, né, são nomes diferenciados, né, nomes que eu, sinceramente, acho que não colocaria nos meus filhos. Mas
Eu tenho até a dificuldade de diferenciar se é homem ou se é mulher, dependendo da maneira como eu leio. E dependendo da maneira, não só como eu leio, mas como eu falo, aí piora. Porque tem coisas que eu não entendo lendo, como diz a Letícia, lendo na mente. Mas aí, quando eu pronuncio, eu consigo entender melhor. Mas os nomes das genealogias, nem pronunciando, piora até aquilo que o Teco tinha entendido, não dá mais certo. E eu falei que a minha dificuldade seria isso nesses 100 dias, quando chegasse na parte de algumas genealogias, que discorre muita coisa. E hoje, Deus ministrando no meu coração, eu gostaria que você abrisse em Mateus 1, e aonde Deus me levou? Na genealogia de Jesus. Então, Deus me mostra e nos mostra que até em meio às nossas dificuldades, Ele fala através de nós, Ele fala conosco. Amém? Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. Eu vou falando aqui, aí vocês vão lendo aí para ver se vocês entendem, tá? Porque tem alguns nomes que realmente já falei antes que é um pouquinho mais difícil. Vamos lá de novo. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacobe. E Jacobe foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez. Pérez de Zerá, sendo a mãe Tamar. Pérez foi pai de Esrom, e Esrom foi pai de Ramé. Ramé foi pai de Anidab. Anidab foi pai de Nachon. Nachon foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. Pai de... Não é Boaz, é... Boaz? Tá. Sendo a mãe de Rabi. Rabi foi pai de Obed, sendo mãe de Ruth. Obed foi pai de Jessé, e Jessé, pai do rei Davi. Davi foi pai de Salomão, sendo sua mãe, que foi mulher de Urias. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Uzias foi pai de Jatom. Jatom foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de Jecobias e dos seus filhos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jecobias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Ebium. Ebium foi pai de Equias. Equias foi pai de Zur. Zur foi pai de Sadoc foi pai de Jequim. E Jequim foi pai de Ulias. Ulias foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Matã. E Matã foi pai de Jacob. Jacob foi pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Messias. No conjunto, são 14 gerações de Abraão até Davi, e outras 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e mais 14 do exílio até o Messias. Se a gente parar para analisar, fazendo as coisas, 14, 14 mais 14, eu fui na calculadora e dou 42. Conta básica, a gente faz assim. Quantas gerações Deus passou para que eu e você estivesse aqui hoje, para que o Messias viesse a essa terra? E se nós pararmos para analisar, a geração de Abraão, ela era uma geração onde se vivia mais.
Tanto que Abraão, ele viveu 175 anos. Só Abraão, fora os antes e o pessoal dele depois, a geração dele depois. Quantas gerações, quantos anos Deus ministrou para que eu e você estivéssemos aqui. E não só isso, mas quantas pessoas dessa genealogia disseram sim para que isso acontecesse. E hoje eu quero falar um pouquinho de Raabe. Quantos conhecem a história de Raabe? E você que não conhece, eu falo para você, leia na sua casa, que Deus vai ministrar a sua vida. Aquela mulher morava na cidade onde que por Deus já estava condenada. Por ela morar em Jericó, a palavra de Deus diz que Israel passaria por Jericó. E essa mulher era moradora dali. Então ela não estava no meio do script, digamos assim. Mas, quando os espias foram até aquela cidade de Jericó para espiar a terra, a palavra de Deus diz que eles entraram na casa de Raabe. Ela poderia ter fechado a porta para eles. Ela poderia ter negado a ajudá-los. Mas você vai ler na sua casa que ela fala para eles assim: eu ouvi falar daquilo que Deus tem feito pelo seu povo. Eu ouvi falar do mar que se secou para que o povo passasse. Eu tenho ouvido falar daquilo que Deus tem feito sobre o seu povo. E a partir daquele momento, ela deixou com que eles entrassem dentro da sua casa. Os reis mandaram as pessoas lá para tirar eles de lá. Ela foi ousada, escondeu eles lá. Ela poderia, por medo, ter falado: não, eu vou entregar vocês, porque eu não vou me pôr em perigo. Né? Mas ela falou assim: não, eu vou esconder vocês aqui. E a palavra de Deus diz que ela esconde eles ali. E assim que aqueles homens saem da casa dela, ela sobe até o telhado. Ela fala para eles: ó, vão, porque os homens estão atrás de você. Mas ela só não esconde eles. Mas essa mulher foi tão sábia que ela ainda deu direção para eles. Ela fala assim: fiquem lá escondidos por 3 dias para que eles não te achem no meio do caminho. Essa mulher, ela resolveu deixar de ouvir falar, mas passou a fazer parte daquilo que Deus tinha. Por isso que ela entrou na genealogia de Jesus. Quantos de nós poderíamos fazer parte de algo? Deixarmos de só ouvir falar, mas fazer parte assim como ela, tomar uma atitude. Ela teve uma atitude de fazer parte de algo. Ela teve uma atitude disso e ainda ela falou para os espias: eu vou ajudar vocês. Mas quando vocês virem, e eu sei que vocês vão vir, e eu acho que ela creu tanto naquilo que Deus tinha, que ela falou: eu sei que vai dar ruim para o povo de Jericó, que eu sei que essa cidade vai vir ao chão. Então, eu quero estar fora daqui. Eu quero também fazer parte disso que vocês estão fazendo. Ela não fazia parte do povo de Israel. Mas ela decidiu, ela teve uma atitude de falar: eu vou fazer parte disso. E você vai discorrer na sua Bíblia que ela colocou um pano vermelho ali na janela da sua casa, né, esperando para que isso acontecesse. Isso foi em Josué 2 que isso aconteceu. Eles passaram 3 dias escondido. Depois eles foram ter com Josué. Pensa comigo, talvez ela ficou em casa pensando: será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Será que esses homens vão voltar? Será que eles vão se me livrar? Eu não sei o que passou na cabeça dela. Mas em todo o tempo ela permaneceu firme naquilo que ela tinha se comprometido. Muitas vezes nós não temos só que nos posicionar, mas nós temos que nos manter. A questão é que muitas vezes nós começamos, mas nós não conseguimos terminar.
porque nós não nos mantemos. E essa mulher não, ela se manteve firme diante daquilo que ela tinha combinado com aqueles espias. E a palavra ainda nos mostra que, quando ela decidiu que isso acontecesse, os espias desceram pela janela da casa dela, que dava para o muro. Então, a probabilidade dela morrer no meio do fervo da cidade, quando as muralhas viessem ao chão, era possível, né? Porque ela morava ali. Mas as probabilidades dela aumentam quando nós lemos a palavra de Deus, que a casa dela ficava acima do muro. Ou seja, a probabilidade dela estar em ruína era matematicamente exata e ia dar ruim para ela. Mas quando ela resolve fazer parte, ter atitude junto com eles, Deus livra ela, a sua família e seu pai. E isso, ela tem esse livramento em Josué 6. Então, veja, teve toda uma trajetória, teve outros acontecimentos, para que até esse dia e até esse momento acontecesse. E ela se manteve firme. Porque em Josué, você pode abrir bem rapidinho comigo? Em Josué 2:16, a palavra de Deus diz assim: ora, a casa de Raabe estava sobre a muralha da cidade. Desceu-os então na janela por corda, dando-lhes a seguinte aviso: vão para as montanhas, para que os homens do rei não vos apanhem. Esconda-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois poderão seguir o vosso caminho. Então, além dela falar para eles, esconder eles, ali ela ainda deu direção. Ela falou: ó, vocês vão lá, mas se vocês seguirem minha direção, vocês vão conseguir ainda ter mais êxito, porque poderia que eles encontrassem eles no meio do caminho. E em Josué 6:25, está assim: entretanto, Josué poupou a vida à prostituta Raabe e todos os seus familiares, e poupou tudo que lhe pertencia, por ela ter escondido os 2 homens que tinham ido a Jericó como espião, e os seus descendentes vivem ainda entre os israelitas. O que isso nos traz? A palavra de Deus diz que até hoje tem os seus descendentes. O sim dela fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. O sim dela salvou não apenas a vida dela, a vida da sua família, mas ela salvou a minha e a sua vida. Porque em Colossenses 2:4 diz assim: riscou a cédula que era contra nós. Jesus veio a esse mundo e ele riscou a cédula que era contra a minha vida e a sua vida. A atitude dela, o posicionamento dela mudou a minha e a sua vida. O sim dela mudou a minha e a sua vida. E o contexto dela não era fácil. Ela era uma mulher que, para aquela época, ser mulher já não era fácil. Ela era uma prostituta, então não tinha valor algum. Então ela poderia ter tomado outras atitudes, ou ter ficado no comodismo e ter falado: não, vou aproveitar que vai morrer todo mundo mesmo, eu vou morrer, que assim acaba com qualquer sofrimento, qualquer situação. Ela saiu do lugar de vitimismo, porque ela poderia ter se colocado como vítima, falado: não, eu sou prostituta, eu sou mulher, então vou continuar assim. Não, ela saiu dessa posição de vitimismo. Ela saiu do comodismo onde que ela estava. E ela falou: eu vou ter a atitude de fazer parte disso. Eu vou parar só de ouvir falar. Porque a palavra de Deus diz que quando ela fala com os espias, ela fala assim: eu ouço falar, eu tenho ouvido falar daquilo que Deus tem feito por esse povo. E ela falou assim: eu não vou apenas ouvir falar, mas eu vou fazer parte. E às vezes, muitas vezes nós ficamos no ouvir falar. Eu ouço de um Deus todo-poderoso. Eu ouço de um Deus que cura. Eu ouço de um Deus que conserta casamentos. Eu ouço o Deus do renovo. Mas eu não quero fazer parte disso. Ou eu não saio dessa minha zona de vitimismo. Falando: não, mas eu sou vítima. Não, mas eu não posso, eu não tenho condições.
Nós realmente, por nós mesmos, nós não temos condições. Mas por Deus nós temos condições. É Ele que nos dá as condições. É Ele que nos dá a direção. Assim como ela deu para esses espias. Não veio dela, veio de Deus. Eu creio nisso. Dela fazer parte e dar a direção. Muitas vezes Deus quer que nós façamos parte. E que nós também damos direção para as pessoas. Seja direcionado. E eu quero falar um pouquinho também sobre Ruth, uma mulher moabita que não fazia parte do povo. Eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Dá para a gente prestar atenção que na genealogia de Jesus tinha algumas pessoas que não faziam parte do povo de Israel? E se a gente parar para pensar e falar assim, se é um rei, se é um Messias, se é o Salvador, a linhagem dele tem que ser assim, top das galáxias. Tem que ser só pessoa diferenciada, realmente. Sabe o que fez a diferença nessa genealogia? A atitude. Então, não é de onde nascemos, não é de como crescemos, mas o ponto X é de onde nós nos posicionamos. Onde nós temos a atitude de falar, vai ser diferente comigo. Então, aqui eu posso entender de que ela não fazia parte. Raabe não fazia parte. Ruth não fazia parte. Mas elas decidiram ter a atitude de não se manter no comodismo e na situação a qual elas estavam, mas de falar, eu me posiciono. Eu vou fazer com que aconteça. Eu vou tomar uma atitude. E Ruth, se você puder abrir comigo. Ruth 1:6. Eu vou contar um pouco do contexto sobre Ruth para a gente ir um pouquinho mais além. Ruth, ela era uma mulher moabita. E Noemi era uma mulher que veio com o seu esposo e seus 2 filhos. Para que não passassem fome, foram para a cidade onde Ruth estava. E lá, eles conheceram, os filhos de Noemi conheceram Ruth. E tomou ela, um dos filhos dela tomou ela para si e casou-se com ela. Mas a palavra de Deus diz que o pai, ou seja, o sogro de Ruth e os 2 filhos, vieram a falecer naquela cidade. E o que aconteceu? Noemi chega para as 2 noras, Orfa e Ruth, e fala para elas, do meu ventre, já não posso mais ter filhos. A palavra de Deus diz que elas já estavam à mercê, porque eram viúvas. E ela falou, eu vou voltar para a minha cidade, para o meu povo. Mas a partir de hoje, aquilo que vocês tinham com os meus filhos, eu estou fazendo com que vocês não precisem mais ter essa obrigação ou me sigam para aquilo que eu vou viver. Orfa se despede da sua sogra e volta para o seu povo. Porém, Ruth respondeu a Noemi, não me obrigues a deixar-te e a separar-te de ti. Eu irei para onde fores, viverei onde viveres. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Morrerei onde morreres. Aí sairei sepultada, que o castigo do Senhor cairá forte sobre mim, se alguma coisa, mesmo a morte, me separes de ti. Até algumas pessoas usam esse versículo para convite de casamento, só que ninguém estava falando isso para o noivo, não. Era Ruth falando para Noemi. Eu irei aonde você estiver. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Ruth não foi enganada. Noemi não falou para ela, bora lá para a minha terra que vai ser melhor e a gente vai sair desse sufoco. Não. Ela falou, do meu ventre já não saem mais filhos. Eu já não posso mais te dar um esposo. Eu não posso mais te dar uma esperança de um futuro melhor. Eu estou voltando e te libero do que você tinha com os meus filhos. E ela toma uma posição. Ela toma uma atitude e ela fala, não. Aonde você for, eu irei.
E as duas vai para aquela cidade. Uau, pastor, então tudo mudou? Não. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que às vezes, fazer parte não irá ser um mar de rosas. Eu vou fazer parte. Então, uau, a partir de hoje, céus abertos, amém? Mas nós não vamos ter dificuldade? Sinto muito se você chegou aqui com essa visão ou se você tinha isso na sua vida. Hoje eu quero te dizer que fazer parte não é um mar de rosas. Fazer parte tem as suas adversidades. Porém, uma coisa eu posso dizer para você com toda certeza: vale a pena. Vale a pena se posicionar. Vale a pena passar pelas adversidades. Vale a pena, tem valido a pena e valerá muito mais quando nós estivermos na eternidade com o nosso Deus. Então, não é uma mar de rosa, não. Tem suas adversidades, mas vale a pena. Tenha essa certeza no seu coração hoje. Não vai ser um mar de rosa, mas vai valer a pena. Hoje talvez você esteja passando por algumas situações onde você fala assim, por que não muda? Porque vale a pena passar. Vale a pena passar, porque vai mudar, vai ter mudança, vai ter direção de Deus. Ruth chega àquela cidade, chega àquele lugar, a partir daquele momento não era mais Noemi que era estrangeira, era Ruth. Ruth era estrangeira. E antes, antigamente, estrangeiro é estrangeiro. Você não é muito bem aceito onde você está. A língua é diferente. As comidas são diferentes. Até esses dias nós estávamos comentando que a dificuldade, talvez, de morar em outro país, não é só o falar a língua, né, ser diferente, mas a alimentação. Nós, como bons brasileiros, acostumados com arroz e feijão, e de repente não tem um arroz e feijão em outro lugar. Né? Então, abrindo um parênteses ali, ela estava numa cidade diferente, com um povo diferente, com uma alimentação diferente, já não mais perto da sua família. E ela passa por alguns momentos, porque a palavra também diz que ela passa a ir à colheita para colher para ela e para sua sogra. Então, ela deixa o seu momento de luto, porque ela estava enlutada. Vamos pensar num contexto sobre Ruth. Ela perdeu o seu esposo, ela saiu da sua terra, ela tem seguido a sua sogra, que a palavra de Deus ainda diz que ela estava meio amarga, né? Noemi ainda estava meio amarga, pela perda do seu esposo e dos seus filhos. Com certeza num lugar diferente, né? Se sentindo diferenciada naquele lugar. Não podendo sair trabalhar como os outros colhem, porque a palavra de Deus diz que ela saía para colher para ela e para sua sogra, mas o refúgio, o que é o refúgio? Por lei, naquela época, os donos da colheita colhiam, mas sempre deixavam uma parte para os que passavam, para que o estrangeiro passasse e pudesse ter o alimento. Agora, eu não sei vocês, mas quando eu vejo um fruto numa árvore, eu quero sempre o mais alto, por isso que Deus me deu o Leandro, porque eu não alcanço, então ele alcança. Nós queremos escolher o fruto. Na quitanda, a gente quer escolher a fruta mais bonita, a fruta mais saborosa, para levar o melhor para a nossa casa. Vocês são assim como eu? Gente, eu quero que vocês interajam comigo, tá? Para ficar mais fácil. E ela podia pegar só o refúgio. O que isso significa? Ela tinha que pegar o que eles deixavam, o que sobrava. Além dela estar saindo à colheita para pegar para ela e para sua sogra, ela não tinha direito de escolha de pegar o seu melhor. Ela podia pegar só o que sobrava. Então, o fazer parte, às vezes, tem as suas adversidades. E o sim de Ruth para sua sogra foi passar por tudo isso. O contexto dela foi ter passado por tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que ela passou com a sua sogra e ela obedeceu a sua sogra. Porque chega um momento onde Noemi fala para ela e dá as especificações para que ela seja resgatada por Boaz.
E Ruth segue, arrisca aquilo que a sua sogra pede a ela. E a palavra de Deus diz em Ruth 4:13. Então Boaz levou Ruth para sua casa e recebeu-a como mulher. O Senhor abençoou ela e ficou grávida e teve um filho. Esse filho foi avô de Davi. A palavra de Deus diz, quando você vai ler no rodapé de Ruth lá, Ruth tem Obed, que é avô de Davi. Ela passa a comer o melhor. Ela passa a estar gerando e gerou Obed, vô de Davi, que está na genealogia de Jesus. Ela parou de ouvir falar daquilo que a sua sogra talvez comentasse com ela, como era o povo dela, como era o lugar onde ela vivia. E ela se posicionou e teve uma atitude de passar pelo que ela passou com a sua sogra. E ela teve Obed. E a palavra de Deus ainda diz que Noemi pegou a criança ao colo e ficou a servi-la de ama. Ela podia ter falado, agora eu casei, agora eu estou bem, não preciso mais ter aquele relacionamento tão íntimo que eu tinha com a minha sogra, eu posso mudar de atitude. Ela poderia ter feito isso. Mas não, a palavra de Deus diz que ela honrou a sua sogra. Ela pega o seu menino, ela pega o seu primogênito e faz com que Noemi seja a ama dele. Ou seja, que cuide, ajude a cuidar. Ajude a fazer com que ele crescesse. Essa é a atitude que ela teve. Para que eu e você estivéssemos aqui essa noite. Para que eu e você tivéssemos a salvação. Porque através de Raabe, através de Ruth, eu e você estamos aqui. Porque Jesus veio dessa genealogia. Foram 42 gerações para que Jesus viesse, para que o Messias viesse. Se você parar um pouco para analisar comigo, quão grande amor de Deus por mim e por você. Quão grande amor de Deus ter toda essa trajetória. Aquilo que eu falei para vocês antes de Abraão era 175 anos, era uma geração que se estendia por muito tempo. O que eles não tiveram que passar, quanto o sim deles trouxe para eles algumas adversidades, mas que no final valeu a pena. Porque através dele, o Messias veio. Isso que a gente não está falando nem na parte de Maria e de José. Porque nós paramos para prestar atenção, a gestação de Maria não deve ter sido fácil. Porque no fim da sua gestação, ela estava caminhando. Se para nós mulheres, às vezes, gestante, para entrar num carro é difícil, para andar 2, 3 quadras se torna mais cansativo. Imagine para Maria que andou quilômetros, gestante, fugida. Porque o sim dela sabia que o Messias viria. Porque o sim dela fazia com que eu e você estivéssemos aqui hoje. Gostaria que você se colocasse de pé e que o louvor pudesse subir. E eu gostaria que a gente parasse um pouquinho para entender que as nossas atitudes, as nossas posições, não afetam só a mim. Ele afeta toda uma geração. O Jackson falou aqui sobre geração. O Vinícius hoje falou sobre geração. A palavra de Deus hoje é geracional. Então a gente pode estar sensível ao Espírito Santo nesse momento e entender, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso para mim? Qual é a chave que o Senhor quer virar hoje na minha vida? O que eu tenho feito
tem sido para que a minha geração seja abençoada? As atitudes que eu tenho tomado, será que tem sido feito para que a minha geração futura tenha um propósito no Senhor? Para que a minha geração seja abençoada, que a minha geração seja próspera. Talvez até aqui, até hoje, a sua geração seja uma geração de fracassado, seja uma geração de rejeitado, seja uma geração de comodismo, seja uma geração empacada. Mas a diferença das suas atitudes, da minha atitude, é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Essas mulheres não pertenciam àquele povo, mas elas passaram a pertencer por escolha de dizer sim, por posicionamento de dizer sim. Qual é o posicionamento hoje que eu e você, Deus está pedindo para que nós tomemos? Qual é a posição que hoje talvez Deus tenha falado para você, mulher? Ei, vamos mudar a chavinha aí, vamos fazer um casamento melhor? Vamos tratar o nosso marido um pouco melhor? Você, marido, talvez Deus está falando assim, ei, vamos virar a chavinha aí, vamos tomar uma atitude diferente? Vamos se tornar sacerdote das nossas casas? Vocês como pais, olhar e falar, ei, a minha atitude hoje como pai vai ser diferente. Eu vou agir diferente com os meus filhos. Não é porque eu não recebi amor do meu pai que eu vou negar isso para os meus filhos, porque eu tenho direito, porque eu não recebi. Não. Tome a atitude hoje de dar amor para o seu filho. De chegar nele em casa e abraçar e falar, filho, eu te amo. Filho, como você é amado, como você é lindo. De muitas vezes os seus filhos chegar para vocês e todo entusiasmado com alguma coisa e você falar, agora eu não posso. Ei, vamos nos posicionar como pais e mães e tirar 2 minutos, porque Deus te deu essa herança. E que herança mais linda. De você olhar e falar, uau, que legal. Talvez você nunca ouviu do seu pai e da sua mãe e você consegue. Talvez você nunca ouviu do seu pai e da sua mãe e você vai romper. Mas hoje é dia de você como sacerdote olhar para sua esposa e falar, nós iremos romper. De você olhar para os seus filhos e falar, você vai romper, você vai longe. E eu vou vibrar, eu vou me alegrar com você. Hoje é dia de nos posicionarmos e falarmos, se os meus pais não tiveram Deus como Deus deles, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa temeremos ao Senhor. Pode vir as adversidades, pode vir o que vir. Mas eu servirei ao meu Deus. A minha casa servirá ao meu Deus. Os meus filhos amarão o meu Deus. Você vai ouvir da boca dos seus filhos o amor deles para com Deus. Porque eles têm pais que são referência. Tem pais que se posicionaram. Tem pais que falaram assim, vamos romper barreiras. Vamos hoje quebrar toda a maldição hereditária. Vamos deixar o passado no passado, mas nos posicionar e fazer parte. Raabe era uma prostituta. E ela falou, não interessa o meu passado, não interessa o que eu fui até agora. Interessa o que eu vou ser daqui em diante. E ela fez parte. Ruth era uma estrangeira. Mas ela se posicionou e falou, eu irei fazer parte. Que hoje nós possamos fazer parte. Porque a palavra de Deus diz que se nós recebemos Deus, nós seremos filhos. E como filhos nós temos direito. Amém? Gostaria de ler Isaías 9:1, bem rapidinho para vocês. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Habitava numa terra de sombrosa luz, uma luz brilhou para eles. Acrescentasse a alegria e o Senhor aumentaste o júbilo.
Rejubilam diante de ti, como se alegram o tempo das ceifas. Com júbilo ao repartirem os despojos, tal como outrora, como o jugo dos medianitas, também agora quebrado o jugo da opressão que pesa sobre o seu povo. Vara que lhes rasga os ombrosos do bastão do capataz de trabalhos forçados. A bota inimiga que pisa o solo, com arrogância a capa encorada, tingida de sangue, serão queimadas, e o pasto do fogo é que um menino nos nasceu, um filho foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros, e os seus títulos serão Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele vai alargar o seu domínio, governo em paz total, sobre todo o trono de Davi e sobre o rei. Esse foi o Messias que foi gerado. Em Isaías, o profeta estava profetizando: um menino vai nascer. E a posição desse povo, dessa genealogia de Jesus, fez com que ele viesse, que o Messias nascesse. E nasceu um Deus todo-poderoso, um Jesus todo-poderoso, que levou sobre ele, sobre a cruz do madeiro, a cédula que era minha e sua. A cédula que era contra eu e você. Quando ele foi crucificado, foi rasgado diante de posicionamentos. Então, essa noite eu gostaria que você realmente fechasse os seus olhos. E você tirar um momento para entender a profundidade e a grandeza. A profundidade das atitudes que essas mulheres tiveram. Atitudes que essa genealogia de Jesus teve para que ele viesse. Que eles fizeram partes e eles não ficaram somente ouvindo. E a grandeza desse Deus, desse Jesus, que veio. Um menino se nasceu, um filho se nos deu. Ele é forte, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é geracional. Eu gostaria que você, nesse momento, estivesse falando com Deus e perguntando para Ele: Deus, quais são os posicionamentos que eu preciso ter para fazer parte? Eu quero pertencer. Eu quero fazer. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória
Senhor, essa noite, Pai, nós nos colocamos, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai. Senhor, nos dá, Senhor Jesus, estratégia. Senhor Jesus, fala os nossos corações. Nos fortalece, Senhor Jesus, para que nós possamos nos posicionar, Senhor Jesus, diante daquilo, Senhor Jesus, que muitas vezes nós temos negligenciado, Pai. Senhor, Pai, tudo aquilo, ó Pai, que nós negligenciamos até hoje, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor Jesus, ó Pai, que nós deixamos de lado, Senhor Jesus, e não fazemos, Pai. Às vezes por preguiça, às vezes, Senhor Jesus, ó Pai, por não se importar. Senhor Jesus, traz hoje em nossos corações, Jesus, a verdadeira importância, Senhor Jesus, daquilo que é prioridade, de termos o Senhor como Deus, Senhor Jesus, das nossas vidas, das nossas casas. Senhor Jesus, ó Pai, de ter o Senhor como prioridade, Senhor Jesus, sobre nós, Pai. Que nós podemos ter o Senhor como primeiro, Pai. Deus nos ajuda a posicionar, Senhor Jesus, para que o mundo, Senhor Jesus, ó Pai, não nos puxe, não nos tire, Senhor Jesus, que nós não ficamos mais, Senhor Jesus, apenas de ouvir falar em quem Tu és, Senhor Jesus, que nós não ficamos mais, Senhor Jesus, em ouvir falar em um Deus, Senhor Jesus, que existe, mas sim, Senhor Jesus, que nós podemos permanecer, pertencer, Senhor Jesus, àquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Pai, hoje nos tira da zona do comodismo, nos leva a ter atitude, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor tem sobre mim, sobre as nossas casas, Senhor, sobre a nossa geração, Pai, que nós podemos fazer parte daquilo que o Senhor tem, Senhor Jesus. Deus, vem, Senhor Jesus, ó Pai, e mexe, Senhor Jesus, ó Pai, conosco, fala conosco, ministra as nossas vidas, Senhor, nos dá direção, nos dá sabedoria, Senhor, nos fortalece, para que possamos permanecer, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, ó Pai, das adversidades, que nós possamos romper, Senhor Jesus, que nós possamos estar, Senhor Jesus, firmados na rocha, que é a Tua palavra, que nós podemos estar, Senhor, alicerçados nos Teus fundamentos em todo o tempo, Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, pega-nos pelas nossas mãos, Pai, para que nós não desistimos, Senhor Jesus, mas que nós possamos fazer uma parte de uma geração que Te honra, uma geração, Senhor Jesus, que Te adora, uma geração, Senhor Jesus, ó Pai, que leva a Sua palavra, que leva a Sua luz, uma geração que se alegra tendo o Senhor como Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor Jesus, para esse lugar de intimidade contigo, de conhecimento contigo, Pai. Nos alicerça em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês recebem essa palavra? Que a partir de hoje nós possamos ter posicionamento diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu senti no meu espírito algo. Eu queria orar com você que tem alguma enfermidade. Puxa, pastor, tenho uma enfermidade, um mal-estar. Eu queria que nós tivéssemos agora um tempo de oração sobre a sua vida. Nós temos alguns minutos ainda. Eu queria que você que tem alguma enfermidade, ou você que conhece alguém, seu familiar, você puder sair do seu lugar, nós vamos orar por você. Seja qual for a enfermidade, seja uma dor de cabeça, seja uma dor no pé, não sei. Você que está passando por alguma enfermidade nesse momento, ou uma enfermidade crônica, ou uma gripe, algo do tipo, nós queremos orar com você. Aleluia. Você que conhece alguém também, nós entendemos que o Deus de perto é o Deus de longe, Certamente Ele vai tocar também, se você aplicar a sua fé, e nós vamos orar também. Amém? Eu queria que os diáconos me ajudassem. A Bíblia diz, para que nós possamos ungir o enfermo com óleo. Tem um óleo aí para a gente? Nós vamos orar. Você que está aí no seu banco, aí na sua cadeira, interceda também. Nós vamos estar orando. Queria que os diáconos ajudassem também, impondo as mãos, orando. Vamos fazer isso. Sim, Jesus. Há uma promessa do Senhor.
que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Oh Deus, nossas enfermidades espirituais fomos curados, Senhor. Fomos curados na cruz do Calvário. O sangue do Senhor nos lava e nos redime de todo o pecado, de toda frieza espiritual, de toda enfermidade. Senhor, nós oramos agora, Pai, pelas enfermidades físicas, emocionais, Senhor. Oh Deus, que tem afligido o seu povo, Senhor. Oh Deus, e nós declaramos cura, Senhor. Cura do Senhor sobre eles. Cura do Senhor, Pai. Oh Deus, um dos nomes que é dado ao Senhor é que o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que sara. E nós declaramos, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, sara toda ferida, toda enfermidade, seja ela física, seja emocional, Senhor. Oh Deus, nós repreendemos toda enfermidade, oh Deus, que tem afligido, oh Deus, nossos irmãos, na ponta da cabeça, na coroa da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus, que toda enfermidade saia agora, que toda enfermidade saia agora. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Deus, cremos no sobrenatural do Senhor, cremos no milagre do Senhor, cremos na intervenção divina, Senhor. Oh Deus, alcança aqueles, Pai, que estão longe, nossos familiares, Pai, nossos conhecidos, amigos, vizinhos, Senhor. Oh Deus, nós declaramos, Senhor, o alcance do Senhor sobre essas vidas, Pai. Toca sobre eles, Pai, aqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor. Nós declaramos cura, Senhor. Cura, e que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja glorificado através dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém? Você crê nisso? Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez nas nossas vidas, está fazendo. Deus, nós pedimos uma semana abençoada, Senhor. Oh Deus, a provisão do cuidado do Senhor, fala conosco através das células, Senhor. Oh Deus, abençoa, Pai, os irmãos que estão abrindo também os seus lares, Pai, para que a palavra venha, entre, Pai. Oh Deus, abençoa eles também, Senhor Jesus, os auxiliares de células, Senhor. Deus, nós oramos, Pai, levanta, Deus, levanta homens e mulheres comprometidos com o Senhor, não com a igreja, não com a estrutura, não com o modelo, mas comprometidos contigo, Jesus. Deus, eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, querido? Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, né, se precisar, nós temos ali os irmãos que podem auxiliar você numa célula, né? E não esqueça o nosso culto de quinta-feira, amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz.